gente! Meu nome é Amanda e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Que continua sem uma introzinha legal, mas paciência. Bom, eu passei um tempo sem postar e isso acontece porque eu tava em período de vestibular e quem é ou já foi vestibulando sabe que esse período consome a sua alma por inteiro. Às vezes o preço para entrar na faculdade é mais alto. Bom, de qualquer jeito, eu não tava com tempo de realmente fazer vídeos, fazer roteiro, editar e etc. Então eu tive que ficar esse tempinho agora sem postar nada. Mas não desisti do canal e ainda tô aqui. Hoje eu quero falar sobre um tema que tá nos jornais por aí, é o tópico de muitas conversas e discussões e não se para de falar nisso. E se você já leu aqui do lado, acho que deve ter dado pra perceber. Leve impressão? Talvez? Não sei. Mas eu vou falar sobre vacinação. E com esse vídeo eu tenho o intuito de trazer mais informação. Porque eu tô vendo muita desinformação sobre vacina por aí. E eu acho que a gente tem que realmente começar a se informar mais e entender mais para que a gente possa realmente não só saber com o que a gente está lidando, mas tomar essas vacinas com segurança e não deixar o medo e a insegurança tomarem conta e fazerem as pessoas tomarem decisões erradas. Então eu tô fazendo esse vídeo e nele eu vou explicar o que é uma vacina, como uma vacina funciona, como que ela combate o vírus, o processo de produção de uma vacina e vou falar um pouco sobre cada uma das vacinas. O vídeo vai ficar bem longo, então eu vou deixar marcado em qual parte do vídeo eu tô falando sobre o quê. Porque assim, se você se interessar mais por certo tópico específico, dá pra pular. Eu recomendo assistir tudo, porque é extremamente importante que a gente entenda as coisas, até pra gente poder realmente opinar ou até pra gente deixar de ter medo. Tá bom? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a vacina, o que ela é? Ela é um tipo de imunização, ou seja, te deixar imune contra certo antígeno. Um antígeno, ele é um composto que seja desconhecido e muitas vezes maléfico ao corpo humano. Então, a ideia da imunização é essa. Existem dois tipos de imunização, a imunização passiva e a imunização ativa. A vacina é uma imunização ativa. A imunização passiva se consiste basicamente em inserir anticorpos direto dentro do seu corpo. E ela só serve para, por exemplo, em casos de mordidas de cobra, que não tem como esperar o seu sistema imune resolver o problema, porque não vai acontecer, o veneno age muito rápido, então você tem que colocar direto no seu corpo anticorpos contra aquele veneno e pronto. Vai resolver o teu problema. Só que a imunização passiva, como ela coloca anticorpos no seu corpo, não produz efeito de memória. Então, a próxima vez, supondo que você tenha a péssima sorte de tomar uma mordida da mesma cobra, você vai ter que voltar e tomar o mesmo soro de imunização passiva, porque você não fica imune. Aí a vacina ela é uma imunização ativa, o que significa que ela consiste em pegar o antígeno morto ou atenuado, às vezes partes do DNA, RNA ou partes desse antígeno, e colocar dentro da gente, ou às vezes também antígenos parecidos, de qualquer modo, e colocar dentro da gente para que, sem risco de desenvolvimento de doença, o nosso corpo consiga entender o que é aquilo, processar, aprender a produzir os anticorpos corretos e produzir efeito de memória, ou seja, nós ficamos imunes porque nosso corpo já vai saber lidar com aquilo. Da hora? Da hora. Agora, uma coisa que eu vi muita gente confundindo, que eu acho importante ressaltar, é que vacina é diferente de cura.
Eu vi muita gente confundindo isso, que é meio assustador, mas tudo bem. A vacina, ela não vai te curar da doença, ela vai evitar que você desenvolva a doença. Então, a partir do momento que você já desenvolveu, por exemplo, a Covid-19, não adianta tomar uma vacina, entendeu? Ela vai evitar que você desenvolva. Essa é a ideia principal da vacina. Mas agora, beleza, o que o vírus faz no nosso corpo, que é o caso da Covid-19, que é um vírus, né? E como uma vacina protege a gente? Vamos lá. O vírus, ele é formado por uma cápsula proteica e pelo material genético dele. Tem vírus de RNA e vírus de DNA. E o vírus, acho que isso é uma discussão, uma coisa que muita gente aprendeu na escola. Em muitos livros didáticos, ele não é considerado um ser vivo, porque ele é acelular, não consegue se reproduzir sozinho, não tem processo de crescimento, etc. Então, mas, que nem eu mencionei, o vírus não consegue se reproduzir sozinho. E é isso que a gente vai focar aqui. Se é um ser vivo ou não, no momento, não importa muito. O que importa é que esse vírus específico está danando com todo mundo, mas tudo bem. De qualquer jeito, que nem eu falei, o que importa aqui é que o vírus não consegue se reproduzir sozinho. Então, ele é um parasita intracelular obrigatório. Ou seja, ele precisa parasitar outras células para conseguir se reproduzir, porque ele não tem estruturas reprodutoras, então ele não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa utilizar a estrutura de outras células. E o que ele faz para fazer isso? Eu vou explicar de uma maneira mais simplificada, mas é mais ou menos isso. O vírus, o nosso DNA, o DNA que está nas nossas células, no núcleo das nossas células, ele funciona além de um determinante de características físicas, ele funciona como um manual de instruções para o funcionamento da célula. Então a célula vai lá, vai ler aquilo ali e vai entender o que ela tem que fazer para funcionar. De uma maneira muito geral isso aqui. E aí o vírus, o que ele vai fazer? O vírus tem essa cápsula proteica. Ele vai usar a cápsula proteica dele para se conectar à membrana plasmática das células, se conectar as proteínas das membranas plasmáticas das células. Por isso que existem vírus específicos que infectam células específicas. E a partir desse ponto, ele vai deixar o material genético dele entrar dentro da célula. Então, o material genético do vírus vai se confundir com o nosso e então a célula vai começar a ler aquilo ali, aquele material genético do vírus, que na verdade não é da célula, mas pensando que é da célula, e vai começar a desempenhar as funções de produção de um novo vírus. Aí, a partir do momento em que aquele novo vírus estiver formado, a célula vai sofrer lise, ou seja, vai se desfazer, entre aspas, dando certo lise, né? Mas vai se desfazer e vai sair os vírus lá novamente produzidos. E assim eles vão fazendo isso com múltiplas células e por isso que a gente fica doente, demonstra sintomas e por isso que faz tão mal pra gente. Aí o que a vacina faz? De modo geral, a vacina, após a aplicação, as células que dão resposta ao sistema imune vão encontrar esse elemento desconhecido ali e fazer o que é isso? O que é isso aqui? Gente, não conhece esse não, isso aqui não. Vão capturar esse elemento e vão ativar os linfócitos. Esses linfócitos vão primeiro descobrir quais anticorpos eles têm que produzir para atacar aquele corpo desconhecido. Eles vão produzir esses anticorpos e esses anticorpos vão se ligar ao vírus e evitar a infecção das nossas células. Além disso, o nosso sistema imune vai estimular a produção e recrutar outras células. E os linfócitos, para ajudar no processo, né? E os linfócitos vão se diferenciar em linfócitos de memória. Esses linfócitos vão guardar as informações de como identificar e neutralizar certas ameaças. Então, por isso que eu falei do efeito memória, que é quando os linfócitos se diferenciam em linfócitos de memória. E aí, a próxima vez que aquele antígeno, aquele corpo desconhecido aparecer no corpo, ele não vai ser mais desconhecido,
e esses linfócitos já vão ser ativados, já vão identificar o que é e automaticamente já vão combater, então você não vai desenvolver doença nenhuma. Quer dizer, a doença contra a qual você se vacinou, né? Bom, a primeira vacina, ela foi inventada em 1796, há muito tempo atrás, pelo médico Edward Jenner. O que aconteceu? Ele percebeu que se você passasse a ferida do pus de varíola bovina numa ferida humana, a pessoa ficaria imune ao vírus de varíola humana. Isso acontece porque o vírus de varíola bovina ele é muito parecido com o da humana, mas não é capaz de despertar a doença mesmo. Então, o que acontece? A pessoa ia tomar, o corpo ia entender, ia criar linfócitos de memória. Ia tomar não, né? No caso, quando tava tomando vacina mesmo. O pus ia ser colocado na ferida humana, o vírus da varíola bovina ia adentrar o corpo. A partir dali, o corpo ia aprender a combater vírus de varíola e quando esse indivíduo realmente contraísse a varíola, ele não ia desenvolver a doença e não ia acontecer nada. Essa foi a primeira vacina. Inclusive, tem uma história muito interessante relacionada a ela, que é com a imperatriz Catarina Grande da Rússia. Na época, ela era soberana total da Rússia, né? Governava sozinha. E quando surgiu essa ideia de vacina, todo mundo estava com muita suspeita. Até porque naquela época não tinha como acessar as informações que a gente tem hoje, né? Então, o que ela fez para inspirar confiança? Deixou com que testassem esse novo método de imunização nela. Então, ela deixou que pegassem aquele pulso, colocassem numa ferida dela e esperou. Assim que mostrou que não teve nenhum efeito adverso, ela deixou darem a vacina ao filho dela e incentivou toda a população russa a se vacinar por meio do exemplo, o que foi algo extremamente interessante de ser feito e muito legal, principalmente na época. Um feito muito interessante, inclusive, foi que em menos de alguns anos, a Rússia já tinha vacinado 2 milhões de pessoas, o que para uma época em que não há globalização, em que os transportes mesmo eram difíceis, a informação era difícil de chegar, é um número impressionante, realmente. Vamos lá. Agora eu vou falar um pouco sobre como é produzida uma vacina, porque isso é algo que é extremamente interessante e eu também vejo muita desinformação relacionada ao tópico. Então vamos lá. O primeiro processo na hora de produzir uma vacina é você identificar a causa da doença. Ah, mas isso não é óbvio? Calma. Então, tem uma doença que você vai combater, primeiro você tem que entender o que causa aquilo. Então você tem que entender especificamente qual a bactéria, vírus, antígeno que causa aquilo. No caso da Covid-19 é um vírus, o SARS-CoV-19. Mas às vezes, muitas vezes, por exemplo, não é o vírus em si, mas às vezes é uma toxina. Às vezes pode ser o que faz realmente a diferença é a quantidade de antígenos, não realmente o antígeno em si, e por aí vai. Então, cada vacina tem que ser entendida de acordo com o que especificamente causa aquela doença. É uma bactéria, é um vírus, é um X, é um Y. No caso, como eu já falei, do coronavírus é o SARS-CoV-19. E só para deixar claro, a família SARS já é muito conhecida da ciência, por isso que a vacina foi muito rápida. Eu vou explicar melhor isso mais pra frente. Mas a família do coronavírus já era bem conhecida. Bom, mas tudo bem, vamos lá. Então a gente pegou, a gente identificou. A causa da doença é essa. E agora, o que a gente faz? Aí a gente entra na fase exploratória ou laboratorial. Então, o que os cientistas vão fazer? Eles vão usar bancos de dados do mundo inteiro, conhecimentos prévios, tudo que eles sabem sobre aquele antígeno específico e sobre formas de combatê-lo e vão realizar testes in vitro, ou seja, testes que não envolvam ser vivos,
testes com células humanas, com diversos tipos de moléculas, e eles vão tentar fazer uma formulação para uma vacina que funcione. Aí, porque numa vacina, atualmente, não só tem, às vezes, o antígeno atenuado, o resto do antígeno, etc., mas como também tem substâncias para estimular o nosso sistema imunológico. Então, eles vão lá e eles ficam procurando em testes in vitro uma fórmula que vá fazer com que aquela ameaça seja, de certa forma, neutralizada no sentido de que o corpo se torne capaz de neutralizar aquela ameaça, fazer o corpo se tornar capaz, né? O que vai conseguir gerar efeito memória. E então eles procuram e assim que eles acham uma fórmula, se começa a fase pré-clínica. A fase pré-clínica, ela é em testes em animais. Então a ideia é tentar entender qual realmente é a segurança daquela vacina num corpo mesmo, porque até agora só tinha se testado em células e etc. Então entender num corpo o que essa vacina faz, o que isso faz, o quão seguro e o quão, de certa forma, até como funciona aquilo, né? Se tudo der certo na fase pré-clínica, se vai para a fase clínica. Aí a fase clínica ela é dividida em 3 e ela inclui testes em humanos. A primeira fase, o objetivo é testar só a segurança da vacina no humano mesmo, no ser humano mesmo. Então são usados poucos voluntários, todos jovens saudáveis, entre 20 e 80 anos, entre 20 e 80 voluntários, né? Normalmente. Então é pouca gente. A ideia é só ver, tipo assim, não, isso aqui é seguro, dá pra continuar. Então, como vocês veem, tem muitas etapas para descobrir se é seguro só até agora. Mas vamos continuar. Aí vem a fase 2. A fase 2, ela quer continuar testando a segurança, mas adicionando agora alguns outros públicos também, e a eficácia também, e testando a eficácia. A fase 2 normalmente inclui centenas de pessoas. Então, aí vem a última fase, que é a fase 3. Então, nessa etapa, tá tentando terminar de testar a segurança, ver realmente, nossa, isso aqui é seguro, funciona. E aí é quando se descobre a eficácia real da vacina. Nessa fase são testados milhares de voluntários, de todas as idades, gêneros, saudáveis ou não, tanto faz, são testadas milhares de pessoas. Agora, antes de falar um pouquinho sobre cada uma das vacinas disponíveis, eu gostaria de falar de responder uma coisa que eu tô vendo muita gente perguntar. Nossa, mas uma vacina demora tipo 3 anos para sair. Como é que essa saiu em menos de 1? Vamos lá. A vacina do Covid, como eu falei, a família SARS, que é a qual o Covid pertence, é muito conhecida. Então, a fase laboratorial foi rápida, porque eles já conheciam, já sabiam mais ou menos o que funcionaria ou o que não funcionaria, de certa maneira. Além do mais, essa vacina, ela tá contando com os laboratórios de todo mundo trocando informações e todos eles estão concentrados praticamente exclusivamente naquilo, porque todos querem trazer a vacina para o mundo e óbvio que ganhar milhões, bilhões. Mas então é uma vacina que ela tá recebendo uma espécie de, não força, mas de atenção da comunidade científica muito grande, que muitas vezes outras vacinas não têm, porque não são problemas tão urgentes. Então a comunidade científica está tentando de todas as maneiras possíveis descobrir alguma coisa que vai imunizar a população e permitir que a gente volte às vidas normais. Então, não só a família do Covid é conhecida, como também existe um foco muito maior para descobrir e para realmente conseguir fazer essa vacina do Covid do que existia em outros casos com outras doenças, já que o Covid é realmente uma doença que está ameaçando a humanidade como um todo. Já tendo explicado como é que acontece realmente realmente a produção da vacina, eu vou explicar aqui um pouquinho mais sobre os dados de eficácia, que eu vi que isso está confundindo muita gente. Como é que acontece a eficácia? Como é que eles fazem o cálculo disso, né?
Funciona mais ou menos assim: eles pegam um grupo de voluntários e dividem em dois. Uma parte desses voluntários vai receber a vacina e a outra vai receber um placebo, ou seja, tipo nada, né? E eles vão colocar todos esses grupos em contato com o vírus. E aí eles vão ver no grupo de pessoas que receberam placebo, ou seja, que não foram imunizadas, quantas pessoas contraíram e desenvolveram a doença. No grupo de pessoas que tomaram a vacina, quantas pessoas contraíram e desenvolveram a doença. E aí, a partir daí, vai fazer uma espécie de regra de 3, sendo o 100% o número de pessoas que contraíram a doença sem vacina com placebo. Então, quantos por cento essa vacina protege, de forma geral? Então, eu espero que isso tenha ficado também mais claro. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de lembrar que mesmo depois de todo esse processo dos dados serem retirados, as agências de vigilância de cada país precisam aprovar a vacina, no caso aqui do Brasil é a Anvisa, e o processo de aprovação não é tão simples assim, né? Cada produtor da vacina, né? Cada laboratório que produziu a vacina tem que detalhar exatamente o que eles fizeram, como eles fizeram, o que aconteceu em cada fase, qual foi o método que usaram, o resultado, o isso, aquilo, de uma forma extremamente detalhada. Tem que dar todos os dados, tipo, abrir o livro assim e explicar tudo de modo que nenhuma irregularidade possa ser percebida. Então é um trabalho bem sério mesmo o de aprovar a vacina. Então não é tipo, nossa, vacina pra ir, acho que deve. Funciona, sei lá. Não, não é assim que funciona. Eu espero que eu possa ter conseguido ajudar e eu espero que eu possa ter conseguido informar. Nesse período tão difícil que a gente tá vivendo, parece que o medo se espalha muito mais rápido e a gente precisa entender que não tem do que temer. Tá tudo certo e vai tudo ficar certo e a gente tem que confiar na ciência, porque foram pessoas que estudaram durante vidas inteiras para estar fazendo o que estão fazendo hoje e salvando a gente como estão salvando hoje. As vacinas elas sempre foram usadas, a gente sempre tomou, e por mais que essa vacina tenha saído bem rápido, como eu já expliquei, não só a família SARS é conhecida, como todos os laboratórios do mundo parece que estão focando nisso. Para vocês terem noção, tem mais de 73 vacinas que já foram desenvolvidas ou em desenvolvimento. Pois é, no caso tem muito mais vacinas em desenvolvimento, né? Então a gente realmente não tem muito do que temer e eu quero pedir confiança. Na hora de ir tomar uma vacina, não pense em liderança política, não pense no que político X, Y, Z disse. Faça a sua pesquisa e saiba que você está seguro e que se vacinando você está ficando cada vez mais seguro. Ok? É isso, muito obrigada e até a próxima.